Bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o André Luís e conto comigo com o Ruben Pereira. Este é o nosso 15º episódio. Temos hoje a presença do nosso convidado João Silva, mais conhecido como Gym Tips, onde vamos falar sobre como construir um plano de treino full body, se é a melhor estrutura e para quem é que se adequa. Em primeiro lugar, João, seja bem-vindo novamente. Acho que é a segunda vez que te convido. Agora é a segunda vez que te convido. Espero que, como eu disse um bocadinho antes, entre linhas, continues a fazer um full body e que ainda continues a gostar, porque senão vamos ter que acabar já aqui o nosso episódio. Seja bem-vindo e dá uma pequena, novamente, introdução e explica-nos o porquê, de uma forma muito breve, porque senão vamos passar muitos passos à frente, o porquê o full body. Então, não sei se estão-me a ouvir aí no computador. Está ok? Boa. Então, eu sou o João, e o André explicou aí bem tudo, Gym Tips, fiz aninhos ontem, tenho 40 anos e continuo a fazer treino full body. Faz agora 2 anos que comecei com os treinos full body. E porquê que eu comecei com os treinos full body? Porque, primeiro, eu queria incluir treinos de bicicleta no meu processo de bulk. Eu tive 18 meses no processo de bulk e a ideia era incluir alguns treinos de cardio mais intensos, então optei pela bicicleta, que é uma coisa que eu gosto de fazer, porque não gosto de correr, e vi na, entre aspas, impossibilidade de poder fazer, porque eu antes fazia push-pull legs, fazia 6 treinos por semana, portanto fazia 2 vezes push-pull legs, e uma coisa que eu sentia era que o treino de pernas me destruía completamente. E quando estava, entre aspas, recuperado, teria outro dia de pernas logo a seguir. Então, para fazer bicicleta, eu ia ter que ter muito mais cuidado. Então, comecei a pensar um bocadinho mais, entre aspas, nas bases do que é que um treino tem que ter para ser eficiente do ponto de vista hipertrófico. E uma das coisas que eu concluí foi que qualquer rotina de treino pode ser eficiente desde que seja bem montada. No entanto, eu comecei a analisar e, tendo em conta que eu queria criar então os passeios de bicicleta, comecei a perceber que se eu tivesse 2 dias de perna como tinha no treino de push-pull legs, o que ia acontecer era que eu nunca iria ter um bom partido ou um bom proveito do treino de bicicleta. Então o que é que eu pensei? Se eu dividir todo o meu volume de pernas pelos 6 dias da semana que treino musculação, eu iria ter menos fadiga acumulada de um dia para o outro, porque a fadiga depende não só do treino em si, mas depende da quantidade e da intensidade de treino. Não é porque nós treinamos perna que temos que obrigatoriamente descansar 72 horas, como se ouve muito falar por aí. Nós temos que descansar o equivalente à quantidade de treino que fizemos. Então eu comecei a experimentar fazer full body, e comecei-me a sentir muito bem, e aos poucos fui começando a aprofundar um bocadinho mais, e uma das coisas que eu fui vendo também era que eu conseguia aproveitar melhor cada uma das séries de treino. Porquê? Porque mesmo que fosse inconscientemente, quando nós temos, 3 exercícios de quadríceps no mesmo dia, o terceiro exercício nós, por muito que a gente consiga colocar intensidade no treino, aproximar-nos da falha, a verdade é que nós vamos nos aproximar da falha com menos volume de treino, ou seja, menos carga ou menos repetições, porque já vamos com alguma fadiga dos 2 primeiros exercícios. E se eu tivesse apenas um exercício de quadríceps por dia, por exemplo, eu iria acumular menos fadiga no próprio treino. Então eu ia aproveitar cada uma das séries de treino de forma mais eficiente, porque o terceiro exercício de quadríceps daquele único dia de perna, digamos assim, seria o primeiro exercício de um terceiro dia. E isto depois é válido para todos os grupos musculares. Então eu comecei a perceber que tive mais facilidade em fazer progressão de cargas, porque conseguia de alguma forma aproveitar melhor cada uma das séries de treino. Mais que não seja inconscientemente, que é, se são só... Eu neste momento estou a fazer só 2 séries de cada exercício. Já nem faço 3. Antes eu fazia 3, às vezes 4. Ultimamente tenho feito sempre só 2. E a cena é sempre... o ponto é sempre esse, que é... Eu com as rotinas de treino full body, eu consegui treinar menos, porque como consegui ser mais eficiente em cada uma das séries, do ponto de vista de aproveitar melhor a série por ser só uma, e inconscientemente a gente tem aquela coisa de ainda faltam 5, 6 séries daquele músculo, então se calhar vou-me poupar um bocadinho nas primeiras. Eu deixei de ter isso e comecei a focar-me essencialmente em fazer o máximo possível
naquelas poucas séries que eu tenho em cada grupo muscular e comecei a sentir que conseguia progredir melhor. Epá, e depois fui fazendo, e como isso estava-me a dar vantagens também para poder fazer então os passeios de bicicleta, fui fazendo isso. Então, na verdade, é um bocado por causa disso, é um bocado por causa de conforto. A única desvantagem, não sei se é para falarmos já das desvantagens, não, ok, então pronto. A nível de vantagem é isso, eu consigo aproveitar melhor cada uma das séries, consigo me aproximar mais da intensidade que pretendo treinar. E se por acaso eu falhar alguma das minhas rotinas de treino, eu tenho a garantia de que o mínimo volume de cada um dos grupos musculares já foi treinado. Se eu fizer uma rotina ABCDE, por exemplo, que antes fazia-se muito, se eu falhar um dos treinos, já foi um dos grupos musculares da vida. Então, pronto, é mais por aí esse tipo de vantagens. Acho que não me estou a esquecer assim de nada, mas depois, entretanto, se houver mais, eu falo mais. Antes de passar a palavra ao Ruben, houve aqui umas questões. Nós já a seguir vamos falar sobre as vantagens. Obrigado por antecipares, mas também acredito que há mais vantagens que nós podemos retirar daí. Antes de passarmos mesmo à parte da frente, gostaria de questionar: tu, quando falaste em questão de acabaste por fazer menos, estavas a falar em fazer menos volume semanal, certo? Acho que aqui o João está a falar mesmo no volume a nível de tonelagem, provavelmente, não é? Sim. Ou seja, volume, carga vezes repetições, vezes séries, whatever, não é? é isso mesmo. Ou seja, volume total de treino. Volume total. Ou seja, independentemente de como a gente conta o volume, se eu fizer menos séries por cada grupo muscular, eu na realidade depois também estou a levantar menos tonelagem ou menos repetições. Então é isso. Yeah. Ou seja, eu sinto menos necessidade de colocar mais volume de treino. Sinto que posso, com menos quantidade, ter o mesmo proveito. Basicamente é isso. Acho que podemos aqui passar para o nosso primeiro ponto. João, gostaria de questionar o que é um treino full body. Se conseguires explicar, assim por algumas palavras, o que é que para ti, ou o que é que consideras que seja um treino full body? Então, um treino full body, tal como o nome indica, é um treino que treinas todas as partes do grupo, todos os grupos musculares do teu corpo, digamos assim. Claro que pode haver, dependendo da necessidade de volume semanal, pode haver dias em que nós não treinamos especificamente, não temos um exercício específico para um determinado grupo muscular, mas no entanto, como nós sabemos, os exercícios não são unimusculares, digamos assim, na realidade acabamos sempre por treinar todos os grupos musculares. Dando um exemplo, eu tenho dias em que não tenho exercícios isolados de bíceps, mas tenho de tríceps, por exemplo. No entanto, o bíceps foi trabalhado em algum exercício de costas, por exemplo. Então, o full body é poder fazer todos os grupos musculares no mesmo dia, apesar de poder não ter exercícios isolados em todos os dias, digamos assim. Acho que basicamente está também a querer dizer, e acho que é importante dizer, full body também pode ter tanto exercícios, por assim dizer, compostos como isolados. Não temos que só fazer compostos, porque é treino full body, tem que se fazer tudo. Não, podes também ter um exercício para cada, mais direcionado para cada músculo, trabalhando de uma forma mais isolada do que composta, não é? André, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, porque há malta que pensa que o treino full body é aqueles treinos que se vê em super série que tu misturas um agachamento com um press de ombro, por exemplo, ou que fazes no mesmo exercício um agachamento com um press de ombro. Isso também é considerado um full body, digamos assim, mas não é desse full body que nós estamos a tratar. Eu digo isto porque já recebi várias mensagens de malta com vídeos desse estilo a dizer assim, olha lá, achas que isto resulta... e não é o treino full body que nós estamos a falar hoje, não é esse treino full body, ok? Esses treinos full body normalmente é treinos com objetivos de gastos calóricos, ter muitos músculos a trabalhar ao mesmo tempo. O objetivo de um treino full body do que a gente está a falar aqui não é termos muitos músculos a trabalhar ao mesmo tempo no mesmo exercício, ou seja, não é o exercício full body, é o treino full body, que são coisas diferentes. Há malta que confunde um bocadinho isso. Eu lembro de um estudo, já que estava a falar sobre isso. Houve um estudo que falava sobre, já foi há uns anos, na altura foi um nutricionista que me tinha dito que foi que fazer treinos full body queimava mais calorias do que fazer no tipo suítes mais isoladas. E então, ok, então vou fazer um full body porque quero emagrecer. Não é este o conceito, acho eu, que nós devemos ter.
mas podes aí também dar a tua opinião quanto a esse tipo de pessoas que pensam que full body é para emagrecer, queimas mais calorias, não é? Se um treino de musculação, seja ele qual for, tem como objetivo queimar calorias, alguma coisa já não está bem. Portanto, se eu vou escolher um treino full body só porque supostamente gasto mais calorias, é porque já estamos mal. Então não vale a pena ir por aí. Um treino de musculação serve para nos ajudar a manter ou ganhar massa muscular. Porque se o objetivo for só gastar calorias, vamos fazer cardio. É muito mais eficiente. Portanto, acho que nem é por aí. Certo. Acho que, Ruben, podemos passar aqui para o nosso primeiro ponto. Ou 1.2. Que este foi o primeiro ponto. Vamos falar um bocadinho sobre o que já falaste anteriormente, sobre as vantagens, está bem? Vamos tentar ponderar, tanto peço que já digas as que referiste anteriores, e acho que também eu e o Ruben vamos tentar adicionar algumas e também perceber se na tua opinião consideras como vantagens, e depois vamos às desvantagens, está bem? Não começamos já a mexer o caldeirão, está bem? Diz-nos para ti quais são as vantagens, por favor. É o Ruben, não é? Ou sou eu? Espera aí. Sou eu. Tinha aqui tudo mute, que é para não saber nada. Então, olha, em termos de vantagens, como o João já esteve aqui a dizer, acho que a principal para mim, para as pessoas que têm menos tempo, é a mesma questão de não, se faltares algum treino, pelo menos tens ali a garantia que já atingiste a maior parte dos teus músculos nos outros treinos, por isso acabas por não ter esse problema quando existe a impossibilidade de treinar. Outra vantagem é mesmo a questão de teres uma frequência semanal se calhar maior, e como o João estava a dizer, vais mais fresco para os exercícios e talvez consigas ter ali uma intensidade maior, se bem que isso para hipertrofia, realmente o que interessa é ir à falha, e temos visto aqui muita gente hoje em dia a falar sobre frequência para hipertrofia, e isso é que interessa, e segundo a literatura, para hipertrofia a frequência é um bocadinho não é assim uma coisa muito importante, a não ser que queiras ir ali ao 1% que te falta, porque segundo todas as meta-análises e revisões sistemáticas que eu tenho lido até agora, até me pode estar a faltar alguma mais recente. Acho que a última que abordou este tópico saiu em 2023 ou 2024. Não houve diferenças significativas entre grupos que faziam uma frequência de uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana. Depois os autores acabaram por fazer um ranking através do tamanho do efeito, e o que eles encontraram é que para hipertrofia o ranking que teve maior tamanho de efeito foi 2 vezes por semana, ou seja, ganhou 3 vezes por semana ainda, com treino com pesos pesados, ou seja, isto também depois compararam com cargas leves, até a falha na mesma, supostamente, segundo o que estava lá dentro dos estudos incluídos. Mas isto, ou seja, estamos a ir aqui nitpicking o máximo, que é ir ver, mesmo numa coisa que não tem efeitos significativos, dentro dessas coisas que não tiverem efeitos significativos, o que é melhor? Basicamente, pronto, foi 2 vezes por semana, mas lá está, para a frequência não me parece ainda existir evidência a nível de para hipertrofia, aliás, que mais frequência é melhor. Agora, pode ser mais vantajoso no sentido daquilo que o João está a dizer. Se calhar o pessoal no final de um treino de pernas tradicional, já não vai ali à falha, porque já está um bocadinho cheio de estar a trabalhar aquele músculo. Por isso, se calhar, para certas pessoas este tipo de treino pode ser vantajoso para conseguir ir fresco para os exercícios. E acho que já estou aqui a falar bastante, por isso vou-vos deixar falar a vocês agora também, e eu vou dar mute até já. João, força, diz-nos para ti as tuas vantagens, por favor. Então, o que o Ruben estava aí a dizer sobre a frequência, eu nem vou muito por aí, mas quer dizer, não vou e vou, que é
o facto de ter maior frequência por si só não nos dá vantagem. O que nos dá vantagem é que a gente com mais frequência tem menos acumulação de cansaço em cada uma das séries de treino. Ou seja, se nós temos um determinado volume semanal para fazer e o dividirmos por vários dias, nós vamos conseguir ir à falha com mais quantidade de treino, com mais volume, com mais tonelagem levantada. Porque eu acho que o grande problema nem é nós não conseguirmos ir à falha nas últimas séries num treino tradicional de perna, por exemplo. Porque se nós tivermos uma mentalidade assim mais fora da média, se calhar até conseguimos ir à falha em todas as séries. O problema é que nós vamos à falha com menos tonelagem levantada. E isso é um estímulo mais baixo, porque o ir à falha por si só é bom, é interessante, mas quanto mais volume nós levantarmos nessa ida à falha, melhor, porque é esse o objetivo, não é? É fazer progressão ao longo do tempo. E o facto de termos uma frequência maior permite-nos isso. Depois, lá está, é essa parte de, se nós por acaso falharmos um treino por algum motivo, temos essa possibilidade de já termos um volume mínimo alcançado, que de outra forma poderá não acontecer. Aquilo que eu falei logo no início, porque agora no início falei logo de algumas, não é? Que é, se nós tivermos outro tipo de atividades físicas e a hipertrofia for um objetivo, mas não um objetivo principal, e tivermos, ou seja, se um treino for usado para ganhar massa muscular, mas como complemento de uma outra modalidade desportiva, também tem essa vantagem, sei lá, malta do jiu-jitsu, malta de qualquer desporto coletivo ou individual que usa a musculação para ganhar massa muscular, para ter melhor performance, pode ser também uma vantagem nesse sentido. É mais fácil de fazer a gestão de fadiga dos grupos musculares, digamos assim. Mais coisas. Mentalmente é muito mais fácil, porque ir treinar pernas e saber, por exemplo, se calhar a malta que é peito, para mim é pernas, saber que tenho um dia de pernas só para fazer, é mentalmente muito esgotante. Então, se eu souber que só tenho um exercício de perna, por exemplo, é muito mais fácil de encarar o treino, digamos assim, e isso também conta. E acho que é isso. Não sei, se calhar há mais e eu não me estou a lembrar, mas pronto, vamos ver. Aqui há uns pontos que eu gostava de tocar, e acho que tanto o Ruben como tu, João, falaram mesmo em questão da frequência, e também falaste um bocadinho sobre a intensidade, que acho que deve ser um bocadinho mais debatido. Depois acho que se calhar podemos fazer mais à frente, quando chegarmos à parte dos planos, principalmente porque acho que, como o Ruben disse muito bem, estamos a ver que a questão de hipertrofia tem muito a ver com a intensidade que nós damos, e como estás a dizer, também que se tiveres maior frequência, vais estar sempre com maior capacidade de fazer mais peso, pegar em cargas mais pesadas, porque já não estás com nenhuma fadiga gerada, não é? Mas se calhar não precisavas de ter tanta... se calhar não conseguimos traduzir isso também para mais hipertrofia. Acho que é isso que depois também acho que há uma área um bocado cinzenta nesse campo, ou mesmo como o Ruben falou de alguns estudos que tentaram ver essas frequências maiores, mas como tu disseste, também acho que é importante, por exemplo, se calhar numa questão de força já é totalmente diferente, em que aí mesmo nessa meta-análise, penso que o Ruben estava a falar, a questão de força já foi mais benéfico uma frequência maior, por exemplo. Mas acho bastante interessante estes pontos todos que nós falamos. Acho que depois vamos tentar resumir um bocadinho melhor. Entretanto, passamos mesmo para as desvantagens. Ia pedir primeiro ao João para falar um bocadinho sobre as desvantagens, mesmo do dia a dia, se conseguir dizer algumas que já mesmo tu tiveste, e tu também, obviamente, falar num caso geral ou mesmo dos teus alunos que presenciaste, está bem? Então, a nível de desvantagens, para mim, João Silva, a única desvantagem é o tempo. Porque tenho que investir para a mesma quantidade de exercícios, para o mesmo volume, para o mesmo número de séries semanais, eu tenho que investir mais tempo de treino, porque preciso de aquecer mais cada um dos exercícios específicos. Por muito quente que eu esteja de ter vindo de um supino, se eu a seguir for fazer um agachamento, eu vou ter que aquecer para o agachamento. Muito mais do que se eu fosse para um outro supino.
Então, a nível de aquecimento, eu perco mais tempo, tenho que investir mais tempo em cada uma das sessões de treino por causa disso, principalmente entre exercícios de pernas e outros grupos musculares. Desvantagens que não são para mim, mas que são para algumas outras pessoas com quem eu já lidei, é o acreditar. É acreditar que o full body resulta. E como a maior parte das pessoas vê muito YouTubes, principalmente brasileiros, que falam muito dos ABCDEs e raramente falam dos push-pull legs, então full body esquece, ninguém dá valor a isso. Então é muito difícil para mim como profissional, mesmo apresentando os argumentos e mesmo falando, olha, se calhar até para ti é mesmo benéfico, porque volta e meia tu falhas e não sei o quê, a pessoa experimenta e diz, não sinto aquele pump, não sinto aquela dor, não sinto... Claro que não sinto, o volume é mais pequeno em cada uma das séries, mas o objetivo do treino não é sentir pump, não é sentir dor, é ter um estímulo. E muitas das vezes, se a pessoa não acredita, ela não consegue aplicar-se a 100% e não vai tirar partido do treino dessa forma. Então vale mais realmente pôr um que ela acredite e que ela goste de fazer. E pronto, basicamente são as únicas duas desvantagens que eu vejo e sinceramente gostava de tentar perceber se existe aí mais alguma, porque de facto já andei a pensar bem nisto e não consigo encontrar. Posso ir eu então? Ok. Olá, outra vez. Então, as principais vantagens para mim é teres que fazer pernas todos os dias e não teres um dia só de braços. Estou a brincar. Estou a brincar. Opa, quando falamos em splits, acho que as vantagens acabam por ser as mesmas para todos. Que é, se o split estiver mal feito, o treino vai correr mal. Porque o split tem que se adaptar às necessidades das pessoas. Então, seja full body, seja push-pull legs, seja o Arnold split, seja o que for, se tivermos um profissional bom a montar o plano, penso que as desvantagens poderão ser minimizadas ou mesmo inexistentes. Aqui o que eu poderei ver como desvantagem num contexto muito específico é para alguém iniciado que, imagina, não está mesmo nada habituado a treinar, vai ter DOMs muito exageradas no início, talvez seja complicado para essa pessoa e estar a repetir o estímulo novamente no treino seguinte. Mas é mesmo neste caso específico, e acredito que se o treino for bem montado, até podemos minimizar essa desvantagem. É a única que eu estou a ver aqui neste caso, que lá está, temos mais frequência para cada grupo muscular, então pronto, lá está, o músculo tem que se recuperar, mas passando esta fase de adaptação, isso acaba por ser minimizado, não é? E lá está, um bom profissional deve conseguir ajustar isto consoante a pessoa que tem à frente, nem que seja só uma série no início para cada pessoa, para minimizar ao máximo ali os DOMs que a pessoa vai sentir, e a partir daí deixar a pessoa ir se habituando e então aumentar o volume pronto, a nível dos treinos. Pronto, acho que a única desvantagem será mesmo se os treinos estiverem mal ajustados. Será isso, mas isso abrange todos os splits de treino. Pronto, e é isso. André, dá a tua justiça. Bem, deixa-me meter aqui o meu caderninho então. Ponto número 1. Acho que muito bem como falaste, João, acho que é importante desmistificar alguns pontos, principalmente é mesmo como estavas a dizer. Eu acabei de ver um vídeo foi aí há 2 semanas que era não sei se ele competia ou não, mas pronto, já está nesta área há muito tempo, que ele até tem um ginásio muito conhecido e tudo, e ele dizia mesmo, eu sempre treinei, já treinei há 20 anos, full body para mim é crossfit. Tipo, foi logo a primeira coisa que vamos jogar este vídeo. Pronto, nesse sentido acho que existe muito tanto esse conceito de uma forma abrangente, como também que é se calhar às vezes o oposto, que é o full body é mais para aquele pessoal que iniciado, porque só precisa treinar 2 ou 3 vezes, então o full body
percebe perfeitamente que eles precisam de poucas séries, não é? Eu acho que acredito que, por norma, tem esse conceito, e depois também aquela questão de eu já treino há meio ano, já treino há um ano, agora preciso de 10, 20, 30 séries semanais. Ok. Percebe? É como estávamos a dizer, a intensidade acaba por ser bastante importante. Ponto número 2, acho que também temos que se calhar considerar a quantidade de séries semanais, e nesse caso eu estou aqui ideias, por favor, depois deem a vossa opinião, que é só mesmo uma ideia. Se um atleta já for mais avançado, ou mesmo com a intenção de competir, se estivermos a falar de volumes se calhar de 20, 25, 30 séries semanais, não sei se acaba por ser uma desvantagem ter que dividir várias vezes esse volume de treino, comparado com fazer só 1 em 2 dias por semana, como nós estamos a ver, apesar de já ter alguma fadiga, ao meu ver, pode não ser considerado mau, uma fadiga que não tenha muito dano muscular, em que simplesmente sentas os teus músculos a arder e parece que já não vai ter benefício fazer mais, porque parece tipo, não sei, mesmo tu sentes que já não tem grande benefício, percebes? Agora, se for a dividir muito volume por cada dia, não sei se acaba por ser mais fácil. E terceiro, o ponto que eu gostaria de falar é, acredito que pode ser um bocadinho mais complicado de depois conseguir gerir. Precisas de ter mesmo um bom profissional atrás de ti, ou para conseguir perceber que se eu vou fazer, por exemplo, 5 vezes por semana e todos os treinos faço, por exemplo, 1 ou 2 séries de pernas, se eu perceber que de terça para quarta não recuperei, e depois tenho que gerir isto de terça para quarta, de quarta para quinta, de quinta para sexta. Ok? Acho que é preciso ter uma visão bastante... não é visão, mas é preciso perceber do que estamos a tratar para conseguir retirar o melhor rendimento depois de, se calhar, ok, terça-feira se calhar baixava uma série e o resto da semana já vai mais tranquilo, não é? Acho que isso já foi experiências tuas, João. Força. Em relação àquilo que falaste de malta que precisa de muito volume por semana, eu acho que o full body não passa a ser uma desvantagem na mesma, porque se eu, por exemplo, se eu faço pernas uma vez por semana, mas nesse treino de pernas eu tenho 30 séries porque preciso de 30 séries, eu estou a contar que também preciso de 7 dias de descanso para recuperar dessas 30 séries. Então, se eu preciso de 7 dias de descanso para recuperar das 30 séries, muito provavelmente eu preciso apenas de um dia de descanso para recuperar de 5 séries, porque é equivalente. Então, fazer 5 séries hoje e 5 séries amanhã, para essa pessoa que precisa de 30 por semana, vai ser teoricamente a mesma coisa a nível de acumulação de cansaço ou de recuperação que ela precisa para recuperar dessas 30 séries. A diferença é que eu gosto muito de dar o exemplo, por exemplo, de uma corrida. Se o meu objetivo for correr 700 metros o mais rápido possível numa semana, como é que eu vou ser mais rápido a correr os 700 metros? É fazer os 700 metros só num dia? É fazer os 700 metros em 2 dias? É fazer os 700 metros em 3, em 4, em 5, ou em 6, ou em 7 dias? É fazer os 700 metros em 7 dias, fazendo 100 metros em cada dia, porque eu sou mais rápido a fazer 100 metros vezes 7 do que em fazer uma vez 700 metros. Então, porque isto na realidade é a fisiologia da corrida, porque eu sou, a nível de fontes energéticas utilizadas, eu consigo ser mais rápido dessa forma. Ou seja, por exemplo, uma prova de 800 metros de corrida tem uma média de velocidade mais baixa do que 8 provas de 100 metros, não é? E partindo desse mesmo pressuposto para a musculação, o princípio é o mesmo. Eu vou ser muito mais eficiente a fazer, se eu quero fazer 7 séries por semana, eu vou ser muito mais eficiente a fazer uma todos os dias do que as 7 só num dia.
E se eu for buscar o exemplo das 30, é a mesma coisa. Eu sou muito mais eficiente a fazer as 30 séries divididas por vários dias do que fazer só num dia. Então eu não acredito que isso seja uma desvantagem pura do full body, mesmo para quem quer treinar, ou não é para quem quer, é para quem precisa de muito volume de treino. Em relação ao que o Ruben falou sobre os iniciantes, é um bocadinho aquilo que ele disse, que é, ou seja, não é uma desvantagem do treino full body, é uma desvantagem da aplicação do treino full body, que é, se eu perceber que a pessoa é mesmo muito iniciante, basta ter um exercício com uma série em cada dia e está tudo bem. A pessoa vai achar pouco na altura, mas depois vai perceber o porquê de ser pouco. Falaste, agora esqueci-me das outras coisas que falaste no fim. André, consegues lembrar-me? Vamos ter que ver depois a gravação. O primeiro ponto foi sobre os iniciantes e a má reputação. A segunda foi sobre a frequência, e vou dar só um ponto quanto a isso, como deste o caso da corrida. O que eu quero dizer é que se calhar não precisas de fazer todos os dias os sprints, percebes? Se calhar podes ter o mesmo resultado começar em sprint, mas fazendo caminhada até aos 700 metros, percebes? É esse ponto que eu quero chegar. Não estou a dizer que é o mais correto, estou a dar o meu ponto de vista, está bem? Não que fique aqui gravado que eu estou a dizer uma coisa com 100% de certeza. O terceiro ponto, já não me lembro. Boa sorte, Ruben. Ok, já está, ok. Eu vou mais pela linha do João, para te ser sincero. Em termos desta, acho que foi o que ficou mais relevante, foi aquilo que tu disseste em termos da gestão de volume semanal. Existe sempre uma resposta adaptativa do corpo. E tu não chegas a precisar de 30 séries semanais do nada, não é? Nós vamos subindo as séries, até estar estagnado e depois tens que subir outra vez, não é? Então, se calhar uma pessoa que está em full body começa com 10 séries semanais, depois passado um bloco ou dois já aumenta um bocadinho as séries e depois vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando. Pronto. Aqui a única desvantagem disto é que provavelmente vais demorar muito tempo nos exercícios, como o João disse. Pronto, mas é uma questão mesmo de resposta adaptativa. E um ponto importante, os splits de treino, não há um melhor ou um pior. Os splits de treino escolhem-se porque fazem sentido para aquela pessoa. Então o full body, se é bom para ti e se vai dentro daquilo que são as tuas necessidades, é bom, ok. Mesma coisa com os pull legs, mesma coisa com um ABCD. Pronto, eu vou muito nesta narrativa que é um split, tanto pode ter muitas desvantagens, como pode ter muitas vantagens, como pode ser o perfeito, como pode ser o pior de todos. Depende sempre como é que tu o montas e depende sempre das tuas necessidades. Se calhar para aquela pessoa que tem apenas 45 minutos para treinar, se calhar um full body vai ser complicado para ela, assim, no sentido em que o João está a dizer, não é? Mas de qualquer das formas consegues fazer um treino full body em 45 minutos com resultados, ok? Se calhar em vez de estarmos a fazer tantos exercícios compostos que requerem tanto o aquecimento como é um agachamento, não é? Ou um supino, se calhar a pessoa vai preferir usar máquinas, para além de ser um aquecimento um pouco mais rápido, também não é uma coisa que tenhas necessidade ali de montar. Pronto, existem sempre alternativas, existem sempre estratégias que se podem aplicar, e em termos disto do volume é mesmo deixar o corpo adaptar e fazer as alterações necessárias com o atleta, cliente que temos à nossa frente, porque é isto o nosso trabalho enquanto treinadores. E se o pessoal que está a ver não tem um treinador e encontra este problema, pronto, se calhar um treinador é uma boa aposta. Acho que já me lembro qual era o terceiro ponto, que era sobre a estrutura do plano, de se forem vários dias por semana, mesmo que seja uma série, é bom ter alguém por trás que consiga perceber, ou por trás, ou mesmo tu próprio, consiga perceber que
ok, se cá de segunda para terça aumentar o volume, terça para quarta baixar o volume, ter uma boa interpretação da fadiga e da intensidade durante a semana. Podemos avançar aqui ou queres dizer mais algum ponto? Sim, era essa a cena que tu tinhas falado já. Por isso é que é importante a escolha dos exercícios no full body. Eu acho que a escolha dos exercícios é uma variável muito importante para qualquer split, mas acho que para o treino full body é muito mais importante do que para os outros, por causa disso mesmo que tu falaste. Porque se eu tenho, por exemplo, sei lá, se eu faço 6 treinos por semana e vou querer pôr 6 exercícios de perna, convém que, por exemplo, todos os que são máximo quadríceps não fiquem juntos. Então, é por isso é que é importante a escolha dos exercícios. Se eu escolho, por exemplo, de 6 exercícios de perna, 4 são muito quadríceps e 2 são um bocadinho quadríceps com mais glúteo, se calhar eu vou ter que intercalar esses de um bocadinho quadríceps com mais glúteo entre os de quadríceps. E não ter os 4 de quadríceps primeiro e os 2 de mais glúteo, mas com quadríceps também no fim. Fazer ali a intercalagem por causa disso mesmo. Porque na realidade, pronto, um agachamento não trabalha só quadríceps. E há pessoas que só trabalham quadríceps porque não conseguem ir fundo. Mas para quem consegue ir fundo, e aí também é importante, lá está o treinador perceber a técnica que a pessoa tem, analisar e ver assim, ok, o agachamento nesta pessoa é um exercício de muito quadríceps e muito glúteo. Mas um lunge é um exercício só de quadríceps. A pessoa não consegue pôr o glúteo, por exemplo. Então eu vou ter que ter isso em conta na organização do treino, por causa dessa mesma desvantagem que tu falaste, que é, se eu não tiver atenção a isso e tiver 4 exercícios de muito quadríceps seguidos, se calhar vou ter volume de mais de quadríceps em pouco tempo. E isso torna-se uma desvantagem, sim. Sem dizer mal, basicamente, para quem é que achas que é aconselhado o full body? Bem, acho que é para mim. É para mim? Não, disseste algum nome? Pronto, então posso ser eu. Força, era para o João, mas força. Eu também entendi que era para o João, mas pronto, vamos falar os três e vamos por isso. Olha, para quem é que é aconselhado? É um bocadinho aquilo que eu disse há pouco, para quem se identifica com este tipo de treino. Talvez para um iniciante, dentro daquilo que nós já falamos, adequado, com um volume adequado ao iniciante, de forma a não estar sempre dorido, para o iniciante estar ali a experimentar o máximo de exercícios no princípio da sua jornada no treino, para também perceber o que é que gosta, o que é que não gosta. Até pode ser bem interessante. Normalmente é o que eu costumo fazer para o pessoal que quer ali treinar 1 ou 2 vezes por semana e está a começar. Isto de qualquer maneira de pôr aqui o máximo de exercícios para esta pessoa perceber quais é que são os exercícios que lhe interessa, que não lhe interessa, que pronto, depois pode ir afunilando e fazer um treino mais que essa pessoa goste, e com exercícios que a pessoa goste, porque pronto, treinar, como o Paulo Piedade diz, treinar não é fixe para a maior parte das pessoas. Eu gosto de treinar, pronto, eu gosto da sensação de treinar, mas para a população em geral, pelo que temos vindo a entender, não é uma sensação assim tão agradável. Então, para as pessoas que não estão habituadas a treinar, é importante perceber quais é que são os exercícios com que elas se identificam mais. E um treino full body é uma boa estratégia da pessoa experimentar mais exercícios logo de uma empreitada. Pronto, lá está, temos é que ter esta noção que não pode ser uma coisa tipo, ok, vais fazer agora hoje 4 séries de leg extension, depois 4 séries de agachamento, depois 4 séries de flexor, depois 4 séries de stiff, depois 4 séries, pronto, ficam ali 2 horas no ginásio. Não é isso que nós queremos. Temos que ajustar de forma ao tempo que a pessoa tem e também àquilo que nós esperamos que ela tenha capacidade de aguentar. Mas de resto, além desta nuance toda que eu já dei aqui, para toda a gente que se identifica mesmo, é isso. Então, eu acho que é para toda a gente, só desde que queira experimentar fazê-lo, porque senão não vale a pena estar a forçar um full body para uma pessoa que não se sente confortável, seja por que motivo for. Seja porque lhe meteram coisas na cabeça e disseram, lá está, que isso é só para iniciantes, seja porque disseram que isso é treino de crossfit, seja por que motivo for, a pessoa tem que estar aberta a querer experimentar para tirar partido. Mas eu acho que é aconselhado a toda a gente.
principalmente a quem treina 2 ou menos vezes por semana, por causa da questão da frequência. E aí é importante. Primeiro ponto, achei muita piada ao Ruben dizer que ao pessoal que se identifique. João, tu identificas-te como João Silva Full Body ou... Eu sim. E agora já me esqueci qual era o segundo ponto que eu ia falar. Qual era o segundo ponto que eu ia falar? Não penses muito, André, senão depois fica complicado. Não, já somos 2 carecas e não... Ok, vamos passar aqui à parte prática. Vamos... Avança, vamos lá. Vamos aqui aos nossos casos práticos. O João quer treinar 2 vezes por semana, foco nos membros superiores. Membros superiores sendo os braços, sendo os ombros, sendo o peito e as costas, está bem? Vamos tentar fazer aqui um pequeno plano, não muito complicado. Temos aqui cerca de 3, 4, 7 exercícios. Não obviamente temos que os preencher. Queremos é ter aqui uma pequena noção e porque cada escolha que nós vamos fazer. Isto vai ser feito tanto pelo João, que vai ser o primeiro a iniciar, ok? E depois nós vamos tentar perceber o porquê de cada coisa e também complementar com alguma coisa que seja necessário e que seja vantajoso. Ok? João, basta dizeres assim um exercício que tu achas que seja vantajoso. Volto a lembrar, o João, que não és tu, quer treinar 2 vezes por semana e quer fazer, quer dar maior foco no upper body. Então, primeiro, eu não sou muito adepto do exercício milagroso. Então, o que eu costumo de fazer é, primeiro, tentar perceber quanto volume de treino a pessoa poderá fazer, né? E aí vai depender muito de qual é o nível desse João, né? Independentemente de ser 2 vezes por semana, mas vamos assumir que é uma pessoa que vai querer, também 2 vezes por semana não dá para colocar muito volume, mas pronto, o que eu costumo fazer é tentar perceber primeiro quanto volume de cada grupo muscular e depois aí sim escolher os exercícios em função disso. Mas para simplificar isto, 2 vezes por semana, o que é que eu faria? Tendo em conta que o objetivo, quanto tempo é que ele teria para treinar, mais ou menos? Porque isso depois também é importante aqui a nível de quantidade de exercícios. Mas vamos imaginar, ias dizer, André, força. É por isso que eu coloquei aqui poucos exercícios, que é mesmo para ter uma pequena noção, que estamos aqui a falar mais ou menos 45 a 70 minutos. Então, ok, então vá, eu colocaria 2 exercícios multiarticulares de pernas, um num dia e outro no outro. Sei lá, pode ser um agachamento e um leg press, um num dia e outro no outro. Depois colocaria um com foco no posterior de coxa, pode ser um leg curl ou um peso morto romeno, dependendo da pessoa. Se for iniciante, se calhar um leg curl fica mais fácil, mas se for uma pessoa com já alguma experiência, ela vai conseguir aproveitar bem o peso morto também, ou o deadlift. Depois colocaria um padrão de empurrar multiarticular, tipo um supino plano, por exemplo. E talvez no outro dia um supino inclinado. Colocaria se calhar as elevações laterais no dia do supino inclinado, no outro treino, sim. No do plano, porque aí já tens, no inclinado já tens um bocadinho mais da parte frontal do ombro do que no plano. Aí colocaria as elevações laterais. No outro dia colocaria para a parte mais posterior do ombro, uns voos, por exemplo, ou uma remada aberta. Depois colocaria, visto que temos aí os posteriores no lado direito, colocaria uma remada horizontal no lado esquerdo, sei lá, pode ser uma remada na máquina, uma remada sentado nos cabos. E no segundo dia punha uma puxada vertical, tipo elevações, ou puxada ao peito, por exemplo. E depois colocaria um de bíceps, por exemplo, o bíceps no dia 1 e o tríceps no dia 2, por exemplo. Nesse lado colocaria o bíceps e no outro o tríceps. Porque à partida nas puxadas nós temos mais bíceps do que nas remadas. Então
faria aí essa alteração. Pronto, seria mais ou menos isso. Ainda tens espaço ali para uns abdominais, não sei se estás a ver. Se for preciso, pôr. Tem toast to bar e estou a brincar. Estava-se com o micro desligado. Pode ficar, lá está, depois depende muito do tempo que a pessoa tem para treinar, se ela quer mais algum foco ou não, pronto. Mas se ela tiver mais tempo para treinar, pode-se pôr aí uns abdominais, ou se ela quiser mesmo mais foco no braço especificamente, pode ter bíceps e tríceps nos 2 dias, ou mais foco no dorsal, ou whatever. Depois temos aí uma variaçãozinha que pode ser usada. Aqui uma questão, João, achas que depois aqui, tendo em conta que só temos em cada dia uma variante para quadríceps barra glúteo, o deadlift tem glúteo, o squat tem glúteo, o leg press não tem, o leg curl não tem, e uma variante para posterior em cada dia, aqui se calhar apostávamos um bocadinho mais no volume por exercício, não era? Ou seja, se calhar aqui estes exercícios iriam ter mais séries do que os outros. Isto na minha cabeça. Se a pessoa tiver tempo, sim, e vai depender da pessoa, né? Porque lá está, é aquilo que falaste há pouco, o volume vai depender muito da capacidade que a pessoa tem de o conseguir aproveitar ou não, e depois isto seria a base, iria começar assim, por exemplo, sei lá, depende, se a pessoa for iniciante, se calhar 2 séries de cada exercício, e depois em função do feedback que a pessoa vai dando e da progressão que ela possa conseguir ter, ir acrescentando mais séries em algum dos exercícios, dependendo disso. Aqui o André ia ter -1 nos squats e estou a brincar contigo, André. Acho que aqui é um ponto que gostava de pegar, João, e tentar perceber se o farias ou não. Pelo menos é uma coisa que eu faria, e obviamente cada um tem a sua opinião, que eu antigamente, eu ainda sou, pelas pessoas que me vêm a treinar, ainda sou um bocadinho criticado, que é, por exemplo, começar por exercícios por exemplo, mais isolados inicialmente, ou músculos mais pequenos iniciais, porque são o meu foco, do que outros mais compostos e que geram mais fadiga. Por isso eu, desta forma, até tinha colocado anterior e queria tentar perceber se faz sentido para ti ou não. Por exemplo, começar pelo parte superior primeiro e deixar a parte inferior para depois, se for mesmo, imagina que é daqueles homens ou rapazes que gostam mesmo muito de fazer pernas, por isso nunca fazem, e deixam mesmo para o final do treino, como os abdominais costumam ser feitos. Em relação à ordem dos exercícios, eu não escolhi a ordem, eu estava só a pensar neles. A ordem depois vai ser dependendo do objetivo da pessoa, e sim, neste caso tu tinhas falado que era o objetivo de membros superiores, sim, eu neste caso colocaria as pernas no fim, porque nós sabemos que, independentemente de ser grupos musculares diferentes, os primeiros exercícios do treino vão ter sempre melhor performance. Então eu coloquei assim, aí teria que alternar e pôr os exercícios de perna para o fim, porque a ordem dos exercícios é importante aí, e começaria pelos exercícios onde a pessoa queria mais foco, e aqui poderíamos começar com um dia pelos exercícios de empurrar e no outro dia com os exercícios de puxar, por exemplo, e deixar as 2 vezes os exercícios de pernas no fim, sim. E se calhar até trocava ali a ordem deles. Num dia começava com o squat, depois o leg curl, e no outro dia o deadlift em primeiro e o leg press depois, no fim do treino. Eu pelo menos concordo plenamente com esse tipo de pensamento, e pronto, era uma questão de, eu sei que se calhar foi mais fácil montar assim, mas depois conseguias trocar a ordem, e mesmo como o Ruben disse, se calhar depois, se a pessoa tivesse mais tempo, podíamos dar um bocadinho mais volume de treino aos músculos que ele tem mais foco. Estou aqui a ver o Ana, mas tem muita piada. Pronto, eu já me perdi. Dar um bocadinho mais de volume aos músculos que ele queira dar mais foco, se tivesse tempo, não é? Essencialmente a ordem dos exercícios tem muito mais a ver com o que é que a pessoa quer do que com essa tal regra que eu aprendi na faculdade. Também já me formei, acabei a faculdade em 2007, já foi há uns aninhos, mas nós aprendíamos isso que tu falaste, que é, primeiro os grupos musculares grandes, que são os mais importantes. Mas são os mais importantes porquê? Não é? Há de ter um motivo. Se a pessoa tem um objetivo de ficar com um bíceps grande, então vamos pôr o bíceps no início.
e é por aí, não é por ser grupos musculares grandes, ou seja, perna primeiro, porque isso não faz muito sentido, a não ser que o objetivo seja ter mais foco na perna. Pronto, ficava mais assim, deste género. Pronto, era isto. E depois mesmo assim, aí dentro disso, se a pessoa tiver mais foco no ombro, por exemplo, até se pode pôr as elevações laterais em primeiro do que o supino e a remada aberta primeiro, ou os voos primeiro que a puxada. E já agora, André, tu és criticado por isso porquê? Qual é que é o argumento? Pá, eu depois, eu quando ouço, desligo depois, tipo, volta, ok. O André não registra. Olha, mas temos aqui o João por acaso é meu amigo, está aqui a dizer que se tiver que me ajustar primeiro como, mas os agachamentos no fim não. Pronto, João, para ti metíamos o agachamento para o início. Mas pensa assim, se calhar o agachamento no final ia ser mais leve, porque já não ia estar com tanta energia, não é? Não, mas olha, isso que ele falou aí também é muito importante, que é, eu tenho foco em crescer o bíceps, mas eu não quero o agachamento no fim. Então mete-se o agachamento no início, porque aqui o mais importante vai ser sempre que a pessoa seja consistente no treino. Independentemente da máxima eficiência ou eficácia, digamos assim, o importante é sempre que ele faça. E se para ele for um grande martírio meter o agachamento no fim, mesmo que o objetivo principal seja bíceps, eu trocaria e metia o agachamento no início na mesma. É o João. João, só para terminar aqui, tens que dizer ao Ruben que em vez de agachamento, porque ninguém quer saber do glúteo, somos homens, não é? Pede para fazer extensora e está resolvido o caso, basicamente. Faz extensora, tens menos, não faz agachamento, estás todo feliz da vida. Pronto, acho que resolve perfeitamente o problema. Acho que podemos passar aqui ao próximo caso. A Inês quer treinar 3 vezes por semana, foco nos membros inferiores, ok? João, neste caso não precisas obviamente de fazer a ordem já exata, podes fazer como fizemos anteriormente, e depois o Ruben, se não se importar, volta a fazer a ordem dos exercícios. Mas podemos fazer já a ordem. Então começaríamos por os membros inferiores, não é? E aí, se ela treinar os 3 dias seguidos, é uma coisa, eu faria de uma forma. Se ela treinar com dias intercalados de descanso, se ela fizer tipo segunda, quarta e sexta, eu iria colocar 3 exercícios multiarticulares de quadríceps e glúteo. Um leg press, um agachamento e um lunge, por exemplo. Se calhar no segundo dia põe em segunda opção, em vez de ser aí na primeira, em baixo, o squat se calhar como segundo exercício, para ter um de posterior no início, para ser diferente. Tinha aí o squat em baixo e do outro lado podia pôr uma variação qualquer de lunge em cima. Depois colocaria se calhar no dia 2 um peso morto romeno para o posterior e glúteo. Colocaria os leg curls quer dizer, depende, se ela quisesse mais glúteo, se calhar punha aí no segundo dia, no segundo exercício do primeiro dia, colocaria se calhar um exercício isolado de glúteo, por exemplo, e por baixo um leg curl, um kick ou whatever, uns abdutores, e aí um leg curl. No terceiro dia a mesma coisa, um isolado de glúteo no terceiro, sim, o mesmo estilo do primeiro dia, e um leg curl em baixo, e se calhar um leg extension no segundo dia, por exemplo, na terceira posição. Depois, desculpa João, qual era este? O leg extension. Depois iríamos para os superiores e se calhar começaria ali porque eu não sou adepto das mulheres não terem que treinar peito, eu colocaria aí por exemplo um supino inclinado. Depois isso no segundo dia uma puxada vertical, por exemplo, e no terceiro dia um press de ombro.
Depois colocaria uma remada horizontal aí, sim. Aí talvez colocaria se calhar um exercício de tríceps isolado. Aí por baixo, quer dizer, se calhar punha aí antes a remada horizontal e onde está a remada horizontal punha uma remada mais aberta. Buscava aí os dois, visto que em cima tenho ombro. Portanto a remada horizontal colocava no terceiro dia. E colocava uma remada aberta aí no primeiro, sim. Aí. Depois colocava aí um bíceps no primeiro dia, no azul. As elevações laterais aí no dia 2. E depois se calhar mais um tríceps ali no terceiro dia, por exemplo. E depois tenho aí os outros 3 livres para pôr abdominais ou alguma coisa que ela gostasse mais de fazer. André, tu estás a fazer isto que é para depois ires fazer, não é? Tu já vais ter aí treinos para ti. Full body. Sim, por acaso tive 3 alunos novos e eu estava aqui a pensar o que é que eu ia fazer e pronto, era mais para ti mesmo. Aqui acho que o primeiro ponto, então vou referir, obviamente abdominais todos os dias, concordo perfeitamente, João, tiveste um bom dia, porque todas as raparigas, é como todos os rapazes treinam um bíceps todos os dias, todas as raparigas treinam um glúteo e abdominais todos os dias, obviamente. Agora falando um bocadinho mais a sério, gostei desse planeamento, acho que faz totalmente sentido fazer ter esta percepção que, ok, até podes mesmo trabalhar o glúteo todos os dias, podes treinar um bocadinho de quadríceps todos os dias e podes pegar em exercícios que às vezes acho que muitas mulheres não sabem, não é? Pegam no RDL, ok, trabalhas posterior, mas também trabalhas um bocadinho o glúteo. Tens a leg press que também trabalha um bocadinho o glúteo. Tens o lunge que também, pronto, depende um bocadinho da variação, mas consegues trabalhar mais quadríceps e mais glúteo. E ter esta pequena noção de ok, nós conseguimos dar, é como se, acho que nós temos mais noção que a remada trabalha o bíceps, mas depois nas pernas não temos tanta esta noção, e acho que deve ser importante termos um bocadinho essa noção. Eu acho que eu vejo muito planeamento de raparigas que é um dia de glúteo, um dia de quadríceps, mas se fores a ver nesses dias de quadríceps tens para aí se tiveres um lunge, se tiveres um leg press, ok, mas também estás a trabalhar bastante o glúteo, não é? E acaba por ser importante termos estas noções pequenas ou grandes. Força, Ruben. É isso. Fiquei muted. Sim, o que é que acontece? Este tipo de planeamento é mesmo uma boa forma de conseguirem ter mais frequência em vários tipos de grupos musculares, não é? Eu aqui olhando para o planeamento do João, que o João fez agora, não é? E há uma coisa que ele não fez isto já de antemão, acho eu. Por isso foi uma coisa que ele, olha, acho que é isto, acho que é aquilo. A única coisa que eu tirava aqui, se calhar, ou não era tirava, era mudava, metia mais um exercício aqui para peito, talvez, que só tem um. Ou seja, se calhar aqui do tríceps, este segundo tríceps que tens aqui, se calhar punham umas aberturas ou uma coisa assim, mas é só mesmo o que eu faria. Não vejo aqui nada de mal neste planeamento. Pronto, e lá está, isto é uma coisa genérica e era mesmo para ir vendo consoante o que a pessoa queria fazer mais ou menos. Neste caso seria mais membros inferiores, não era? Mas parece-me muito bem, não tenho assim nada a apontar. Só que uma parte, aquilo que o André falou é bem importante, que é a técnica que a pessoa tem, a forma como a pessoa treina. Por exemplo, se ela tiver um agachamento muito fundo e conseguir aproveitar muito o glúteo,
principalmente no agachamento, serão o glúteo, as fibras mais posteriores e não as fibras laterais. Até poderia fazer sentido trocar o agachamento pelo lunge, por exemplo, porque já tem as fibras posteriores no RDL e ter um agachamento que seja muito fundo vai ter outra vez as fibras posteriores do glúteo. Então poderia fazer sentido trocar ali pelo lunge, que se calhar um lunge mais virado para o quadríceps, por exemplo. Se bem que depois tem lá o leg extension, pronto, lá está. Isto depois tem muito a ver com isso, que é a técnica que a pessoa consegue usar em cada um dos exercícios, principalmente nos multiarticulares, pode fazer com que a gente depois tenha que alterar os exercícios do próprio dia e mudá-los por causa disso, por causa da forma como a pessoa fizer. Agora, se ela tiver um agachamento à paralela apenas, se calhar não há muita necessidade de trocar, mas era só para fazer aí esse acrescento. Acho que aqui 2 pontos. O primeiro, o do Ruben, ele está a ver isto para o caso da namorada dele, que é powerlifter, e obviamente precisa de fazer spin várias vezes, por isso desliga completamente, porque normalmente uma rapariga tem sempre, se fizer um exercício de spin por semana ou por mês, acaba por ser perfeito. Outro ponto que acho interessante é que muitas pessoas não têm esta noção, é que, como falaste, em questão das fibras, e tentar e perceber mesmo, por exemplo, é aquele pessoal que faz 3 exercícios de tríceps, faz com uma barra, com a corda, e depois faz supinado com a barra, e tu tipo, fizeste 3 vezes a mesma coisa, tipo, não é? E estas variações de fibras e de trabalhos e de tensão em partes de amplitude pode ser interessante, e muitas vezes acaba por não ser feito, e aqui obviamente depois podíamos chegar a mais detalhes em técnicas, etc, no lunge, por exemplo. Mas André, mas desculpa, tu estás a esquecer que com a corda tu consegues fazer isto, que é uma função muito importante do tríceps. Estou a brincar. Pá, normalmente isso é uma piada, não sei. Mas tipo, sim, acaba por ser, conseguimos trabalhar, fazer alguns erros que acabam por ser importantes também para trabalhar de uma forma mais full body o corpo. Acho que podemos avançar aqui para o nosso terceiro caso, se faz favor, João. Vamos aqui ao Tiago, que quer treinar 4 vezes por semana e com foco nos braços. Okay? Esquece mesmo as pernas, ele só quer treinar braços, por isso faz aquele plano só com um bocadinho de gêmeos para ele, pronto, usar aquelas calções e não se sentir culpado, se faz favor. Então, eu vou-te dizer já os exercícios de perna para ser mais fácil, mas eles iriam ficar mais no final. Iria colocar, por exemplo, um leg press, que gera um bocadinho mais de fadiga. Depois, no segundo dia, se calhar um leg curl e um leg extension no segundo dia. Colocaria 2 de pernas, leg extension e leg curl. Por muito que ele queira só trabalhar braços, tem que ter sempre um volume mínimo de pernas. Então aí leg extension e leg curl, que são 2 exercícios que o leg curl punha também no dia 2, no azul, porque são 2 exercícios que são relativamente fáceis. Qualquer pessoa que não quer treinar pernas faz sempre esses 2, portanto é simples para eles. E depois se calhar aí colocaria se calhar ao contrário, agora estou a olhar para isso, se calhar no primeiro dia que eu punha o leg curl e leg extension, e o leg press ficava no segundo dia, para depois ficar o deadlift no terceiro. Já estou a dar trabalho a mais. Pronto, e aí ficava o leg press, e depois colocaria no segundo dia o deadlift, e no quarto dia colocaria um agachamento ou um lunge. Sim, isso. Aí o deadlift, e no quarto dia colocava o agachamento ou um lunge, e de pernas ficaria só assim. Depois começaria o treino com os exercícios de bíceps, e agora aqui vai depender muito do volume que ele conseguir aguentar. Se ele for uma pessoa que já consegue aguentar algum volume, eu punha um exercício de bíceps e um exercício de tríceps em cada um dos dias, de maneira a que não ficasse como tu falaste mesmo agora sobre o exemplo do tríceps.
Ou seja, podia pôr um tríceps no puxador no primeiro dia, no início. Isto se ele aguentar 4 exercícios, porque pode não aguentar. Aí um tríceps puxador, por exemplo, no segundo dia o tríceps ficava como segundo exercício, não como primeiro. E podia ser um tríceps francês, por exemplo. Depois, no terceiro dia, até podia ser, sei lá, em cima o tríceps ficava em primeiro exercício outra vez, e podia ser, por exemplo, uns fundos, ou um kickback, ou uma coisa assim, kickback de tríceps. E depois, se calhar, em baixo, um tríceps à nuca, por exemplo, em que não é tão alto como o francês, mas é um bocadinho mais alto do que os outros. Pronto. E depois, para bíceps, fazia aí nos intercalados com o tríceps e ia ter essa mesma preocupação. Pode ser aí um bíceps com barra, por exemplo. Até faz mais sentido porque tens pec deck que não estimula muito o ombro neste dia. Trabalha menos do que o spin plano. Queria alguma coisa deste estilo. E podia pôr abdominais nos azuis. Pronto. E tinha 3 dias de abdominais. Bem fixe. E até nem parece que isto fosse demorar muito tempo, digo-te já. Bíceps squat, tríceps à nuca, isto faz relativamente rápido, pull-ups também, mas aberturas também, elevações laterais até podes fazer logo no mesmo sítio. Abdominais, squat aqui ia demorar mais tempo, mas eu diria que tipo antes do squat, se calhar isto aqui demoravas meia hora, 45 minutos a fazer, dependendo das séries, não é? Isto no quarto dia que eu estou a olhar, mais especificamente. Assim, sempre a esgalhar, sem ninguém a chatear, diria que fazias isto relativamente rápido. E lá está, depois isto pode ser sempre alterado tendo em conta o feedback que a pessoa vai dando, não é? Tu estavas a falar, eu ia dizer agora uma coisa e esqueci-me, já me lembro. Força, André. Portanto, obviamente eu também tenho muita coisa para dizer, mas não, acho isto também é mais para os nossos ouvintes terem, se quiserem registar, conseguem ter uma excelente ferramenta para terem uma noção que o full body pode ser feito desta forma, pode ser treinado tanto pernas como braços como bíceps todos os dias, que é o sonho, não é? A menos que treines a sério e acabas por chorar em todos os dias, porque pelo menos não estou a ver nenhum aluno meu que adore fazer bíceps. Sinceramente não percebo esse mito, mas que conseguem ter aqui uma boa avaliação de pelo menos que o full body pode ser praticado de uma forma avançada, que pode ser praticado também de uma forma inicial, não é? Porque podes ter volumes baixos e estás tranquilo, consegues descansar, como também que a ordem de exercícios pode ser importante e não precisa de ser como o João estudou na faculdade, como eu estudei, como se calhar o Ruben estudou, não sei se ele estudou, e também a questão de a variação de exercícios pode ser importante para também tentarmos perceber que às vezes não vale a pena estarmos a treinar a mesma coisa 2 vezes, mesmo que sejam em dias diferentes, não é? Podemos se calhar ganhar mais um bocadinho fazendo outras variações, não só porque sim, mas com um objetivo concreto, não é? Acho que vamos aqui às conclusões, ou conclusão neste caso. André, deixa-me só dizer aí uma coisa que eu lembrei-me entretanto do que queria falar quando o Ruben falou, que é o tempo do treino. Se uma das limitações da pessoa for realmente o tempo de treino, nós podemos fazer aí trabalho em super série. Eu gosto muito quando estou limitado em treino, a nível de tempo de treino, fazer super série. E fazia tipo uma série de bíceps, descanso, uma série de tríceps, descanso, uma série de bíceps, descanso. E assim eu consigo ter
se eu tiver só um descanso, por exemplo, de 1 minuto, 1 minuto e meio entre o de bíceps e o de tríceps, na realidade eu vou ter uns 4 minutos para descansar entre os dois de bíceps. Então eu consigo encurtar um bocadinho o tempo de treino, a descansar muito entre cada série do mesmo grupo muscular, mas menos entre séries de vários exercícios diferentes. Eu faço muito isso, principalmente quando estou com mais vontade de acabar o treino rápido. Normalmente no exercício de pernas eu faço sozinho, que é para ter mesmo um descanso completo, porque apesar do descanso ser de grupos musculares diferentes, então eu costumo fazer muito isso, que é fazer descansos curtos entre dois grupos musculares diferentes, que não têm nada a ver um com o outro, mas na realidade entre o mesmo grupo muscular eu vou descansar o mesmo tempo. Então eu faço muito isso para poupar aí o tempo entre exercícios. No entanto, quando é agachamentos, por exemplo, aí eu faço o exercício sozinho, porque preciso mesmo a nível de respiração e tudo mais, eu preciso controlar isso. Basicamente o que acabas por fazer é um drop set de músculos antagonistas, ou podes fazer isso se quiseres, certo? Porque sendo full body não tens aquele, à partida não tens nenhum problema em fazer uma super série, por exemplo, entre bíceps e tríceps, se o quiseres fazer, certo? Sim, é isso, uma super série. Tinhas dito inicialmente drop set, super série, não é? Pronto, acho que podemos avançar aqui para as conclusões. Eu acho que ficaste mesmo sem bateria no micro do que estavas a usar no Instagram, porque ele mudou de sonoridade assim de repente. Antes estavas com mais qualidade no som, basicamente, não sei o que aconteceu. Ou então trocou-se o microfone aí, não sei. Je ne sais pas. Pronto, vamos avançar. Conclusões. João Silva, aqui de tudo o que temos falado, o que é que tu concluis sobre aqui a nossa abordagem, sobre o que tivemos aqui a debater, discutir, falar? Eu acho que temos todos mais ou menos a mesma linha de pensamento. Acho que não fugimos muito. O André está um bocado mais reticente. A gente já tinha falado disso na live outra vez no Instagram, mas pareceu mais receptivo desta vez. Eu acho que o full body tem tudo para ser uma rotina de treino pelo menos tão respeitada como todas as outras. E eu sinto isso cada vez mais. Inicialmente, quando comecei a fazer, eu sinto que era mais visto como um alien do que agora. Agora eu não vejo isso tanto. Continua a haver muita gente que não acredita, mas não acredita não é porque não acha que seja bom, mas é porque está tão habituado a fazer os outros que não quer correr o risco de deixar de fazer o que faz para fazer o full body. Não numa de o full body é uma merda ou é só para iniciantes, mas numa de eu estou bem como estou, até estou mais ou menos satisfeito, portanto não quero correr o risco de deixar de estar satisfeito para não correr bem. É mais nesse sentido. Mas sinto que o full body está a ganhar espaço e que as pessoas aos poucos estão a conseguir perceber que o full body é mais uma opção e não é simplesmente só para a malta que está a começar, que nunca treinou, que é para toda a gente também, tal como qualquer outra rotina, desde que seja bem adaptada e bem ajustada, como o Ruben falou há pouco. Acho que é um bocado por aí. Andrezão, fala tu. Ok, primeiro ponto, eu sou a favor, João. Eu uso bastante com os meus alunos, uso de uma forma diferente. Por exemplo, eu tenho tipo no meu antigo plano tinha push-pull legs basicamente, mas fazia tipo, uns fazia mais full body, outros não, porque eu também acho que existe o conceito de full body, mas acho que conseguimos depois com uma análise perceber que, por exemplo, ok, se calhar imagina se treinas de segunda à sexta até podes fazer full bodies, mas na terça e na quinta podes não fazer pernas, por exemplo, porque precisas mais tempo. Isso também é um full body, não é? Tipo, percebes? É assim um bocado uma mistura de o que é, o que não é, percebes? Ou pelo menos a meu ver. Porque eu vejo isso pela minha experiência, por exemplo, o pessoal que estava muito habituado a segunda dia de peito, terça dia de se tu for para eles, se tu colocares, ok, mas porque é que tu no dia de peito não podes fazer gêmeos? Não posso porque é dia de peito, mas porque é que não podes fazer gêmeos? O músculo não está bom, não está pronto,
Está fatigado que há 3 dias atrás? Mas não sei, mas é esquisito. Porquê? Porque tu foste ensinado, eu fui ensinado, o Ruben já sabemos que não estudou, mas não é? Existe muito esse conceito de porque é que tu não podes fazer aquele músculo, ou mesmo como tu disseste, as 48 horas, as 24 horas. Nós tivemos aqui na semana passada o Tuca, ou há 2 semanas, foi exatamente o mesmo conceito que ele disse. Se ele tinha um atleta que recuperava 20, dia para dia, porque é que ele não podia colocar esse músculo a voltar a trabalhar, não é? Como também falaste, em questão de rendimento, se tu vês que de segunda para terça estás a progredir, tens um bom rendimento, não estás fatigado do dia anterior, porque não é? E acho que eu posso ter feito perguntas já no último podcast, como faço neste podcast, há umas perguntas que pode parecer mais que fiquem mais reticente, ou que fico mais duvidoso ou a questionar, mas são perguntas que eu faço para comigo quando aplico num aluno meu ou também no meu próprio treino, não é? Porque é que pronto, se calhar posso não meter agachamentos dia sim dia não porque não me apetece, mas de resto pode funcionar, não é? Acho que é um bocado importante também ver essa preferência. Até mesmo eu falei com o Ruben, foi na semana passada, perguntei-lhe a opinião de um novo plano de treino que eu vou utilizar, e o Ruben disse, isto se calhar poderia ser melhor se fizesses mais frequência, ou eu experimentei esta semana, estou a gostar, tenho menos, de uma certa forma pode não ser tão optimal, mas como nós estamos aqui a falar, pode fazer mais sentido, ou eu identificar, neste caso, como diz o Ruben, e funcionar para mim. Ruben foi-se embora, acho que podes falar, João. Não, espera aí, já voltei. Ok, estou-me a ouvir. Isto ficou escuro para mim. Tá bom. Ficou bom, ok. Tirei a luminosidade do telefone, foi isso. Espera aí, deixa pôr. E ok. Pronto. Foi aquilo que nós temos estado já a falar. E que eu já referi algumas vezes. O full body não é melhor, não é pior, não é mau, nem é tipo uma cena milagrosa. Acho que é uma coisa muito interessante para quem gosta de fazer. Eu se calhar estou mais no espectro daquilo que o João estava a falar há pouco, que é eu estou bem como estou agora, gosto do meu split atual, estou a ter resultados com o meu split atual, está adequado aos meus horários e aos meus objetivos. By the way, eu faço upper lower push pull legs, nem faço o tradicional do push pull legs, nem nada disso. Resolvi juntar aqui em termos de 5 dias que eu tenho para treinar, e já faço isto há alguns anos e gosto de fazer assim, mas dou valor também ao full body, porque dentro daquilo que já discutimos pode adequar-se a muita malta. O que é que acontece hoje em dia e porque é que eu acho que o full body agora está a ser mais aceito? Tem vindo uma onda de pessoal optimal, se quisermos falar assim, que está a promover muito o full body, por esta questão da frequência e pela questão energética que também que o João já falou, que provavelmente com o full body tu consegues ter mais frequência e consegues ter mais disponibilidade energética, para estares a levantar ali mais carga. Pronto. O meu problema com o pessoal que tem vindo a promover o full body, e acho que o João não está dentro deste grupo que eu estou a falar, é que estão a pôr os outros splits para baixo. Ou seja, estão a dizer que o full body é que é, e o full body é que é bom, e os outros não prestam porque o potencial hipertrófico dos outros não é tão bom como o full body. E como nós já falamos aqui, a frequência para hipertrofia não tem tido assim tanta relevância, mas mesmo que isto não existisse, o que vai ditar o que é melhor para nós é mesmo o indivíduo. O que é mais ajustável para nós, o que é que nós gostamos mais de fazer. E mesmo que o full body agora fôssemos fazer uma série de estudos e o full body em média fosse melhor para toda a gente, havia sempre aquela pessoa que não ia ser melhor. Então temos que perceber, ok, o full body
é mais um split que nós temos, é um split super viável, é um split que trará as suas vantagens dependendo de pessoa para pessoa, e acho que é o que o João está a transmitir, e muito bem, por isso é que eu estou a dizer que ele não está neste grupo de pessoas que diz que o full body é que é e que é o melhor, porque ele, como já deu aqui a entender, também respeita os outros splits e também vê fundamento nos outros splits, e acaba por promover o full body, mas sem pôr os outros splits para baixo, porque pronto, conseguimos tirar sempre benefícios de todos os splits, e o que depende mesmo é a pessoa que está a planear o teu treino. Por isso acho que o João neste sentido está a promover o full body, e agora estamos aqui a falar como se isto fosse uma coisa tipo, o João é patrocinado pelo Big Full Body. Mas pronto, acho que o João faz um bom trabalho no que diz respeito a dar as nuances todas que há para dar. Pronto, e é esta a minha conclusão sobre o que temos vindo aqui a falar. Acho que posso aqui finalizar. Posso, João? Instagram. Ok, vou agora finalizar. Pessoal do Instagram, obrigado por terem visto o nosso live /podcast. Se viram pelo YouTube, também acaba por ser um bocadinho mais intuitivo, e agradeço bastante ao João por ter disponibilidade, e tivemos muito prazer em ter-te aqui. Chateamos-te bastante com os planos de treino, obrigado. Vamos começar a cobrar 5 euros cada, não é, Ruben? Mas de certa forma, pelo menos pares de pensar que eu sou reticente ao full body, porque pratico, pelo menos para os meus alunos, em muitas ocasiões, porque é mesmo muito importante, tanto para outras pessoas como vocês os dois falaram, quando uma pessoa que já não é como nós, que tem uma vida mais ocupada, não é, que nós, e por muitas vezes acaba por falhar a um treino, o full body acaba por ser bastante vantajoso em garantir que pelo menos esse músculo foi treinado essa semana, e pronto, e tentar tirar um bocadinho essa reticência também à população geral, que não é um bicho de 5 cabeças, nem é só indicado para o CrossFit, nem para perder gordura, está bem? E passo a palavra. Pronto, agradecer ter estado aqui convosco. Eu gosto sempre muito destes brainstormings, para a gente falar um bocadinho sobre várias áreas. Nem sempre é fácil encontrar malta disponível para falar abertamente sobre as coisas, com o objetivo mesmo de debater e encontrar aqui pontos de ligação entre vários assuntos. E dar-vos os parabéns aqui por este podcast que vocês têm. E mais uma vez, André, digo-te que não sei se o vosso podcast tem muito pessoal a ouvir, mas mais uma vez eu digo, no Insta eu acho que tu estás muito subvalorizado. Acho que devias ter, quantidade e qualidade de trabalho que produzes aí, acho que devias ter muito mais pessoas a ouvir-te, porque acho que tens aí um conteúdo super interessante. Já te tinha dito isso na live anterior e volto-te a dizer. Não sei se entretanto dali tens melhorado, mas porque não, lá está, o Insta agora tem estado a entregar muito pouco. Pelo menos eu senti isso. Não sei se o teu melhorou um bocadito. Não me tem aparecido. Eu terei que ir à procura, porque não me aparece. O Insta está a mandar mesmo. Eu também não passo muito tempo no Insta, mas pronto, eu acho que tens valor para estar com muito mais malta a seguir o teu trabalho, sinceramente. E se tiver aí mais malta aí a ver a live, siga o André. E o Ruben comecei a seguir hoje, portanto vou começar aí com mais atenção ao Ruben também, tá? E obrigado por me terem convidado.